opção, tá? Professor, posso dizer minha resposta? Quer dizer, Pode sim. ela é rápida. Talvez Ismalha tenha falecido. Exatamente. Que ela morreu ao tentar voar. Ismalha Como é morreu. isso? Não? A Escreve no resposta, chat. o que o Escreve no autor quis chat. dizer é que ela morreu ao tentar voar. Qual a Escreve aí página? no chat. Página 51. Escreve no chat e a resposta vai. É só isso, ó, que ela morreu ao tentar voar. Era só uma palavra, eu vou ter isso daqui. Que ela morreu ao tentar voar, né? Assim? Isso. A segunda questão, Ela. que ela morreu ao tentar voar. Ela ainda não botou a resposta dela, mas vai. Segunda questão, Filho, nos eu já versos... coloquei, você está muito atrasado. Pronto, pessoal. Segunda questão agora. Nos versos, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Que tipo de artigo foi utilizado para se referir à lua? O que isso significa no contexto? O artigo, você coloca artigo indefinido, Acabei de certo? entrar Artigo indefinido. Ok. Desliguem os microfones, pessoal. Artigo indefinido. Se tiver muito barulho, você vai embora. Ô, professor, Oi. eu coloquei indefinido por ter mais de uma lua. Por ter visto mais de uma lua. É esse perfil, Thiago, pare a apresentação que você está de fazendo. imagem. Professor, um aluno está fazendo a apresentação. É a Maria Luísa, viu? Assim, Thiago 13 e a Maria Luísa. Pronto, pois pare a apresentação. O artigo é indefinido. Ponto. Significa que havia mais de uma lua e que o autor não determinou qual das luas Ismalha estava vendo. Certo? Vou repetir. Minha está correta. Significa que havia mais de uma lua e que o autor não determinou qual das luas Ismalha estava vendo. Certo? Certo. Repete. Tá correta, Repete, fala devagar. Repete e fala devagar. Significa que havia mais de uma lua e que o autor não determinou qual das luas Ismalha estava vendo, certo? Professor, eu escrevi por ter visto mais de uma lua, até esse ponto. E que o autor... Devo complementar? E que o autor não determinou... Que o autor não determinou o quê? Qual das luas Ismalha estava vendo. As respostas eu vou colocar da correção no Google Sala de Aula. Que aqui a gente tem pouco tempo. Eu não vou digitar aqui não. Eu vou colocar no Google Sala de Aula as respostas. A correção, tá? Professor, Diga, Thiago 13. é a Maria Luísa. Pronto, diga. Qual é a página? 51. Certo. Professor, na 4 não determinou. Estamos na 2. E não determinou qual das luas Ismalha estava vendo. Professor, qual é a questão? Estamos na segunda questão. Ô tio, Oi. professor. Tá vendo, tio? É porque o meu celular não tá disponível no momento. Aí eu tô usando o da MP e não tá. Os dois não. E todo mundo tem celular, entendeu? Eu não consigo te ouvir. Pode falar. Ó. Coloca no chat que é melhor. Digita no chat que é melhor, porque eu não estou conseguindo te ouvir.
vamos para a terceira questão, tá, pessoal? Quando tu digitar a tua dúvida e quando tu digitar a tua pergunta, eu respondo, tá? Que agora eu não estou conseguindo te ouvir, não. Conforme a sílaba tônica, como podemos classificar o título do poema? Isso daqui tá bem facinho. Paroxítona. Paroxítona. Paroxítona? Alguém colocou uma resposta diferente? Não. Gente, pô. Alguém colocou oxítona ou proparoxítona? Eu botei última oxítona. é a resposta errada, mas eu sabia certo. Certo. É paroxítona, tá bem? É tanto que tem aqui, ó, o acento aqui na penúltima sílaba. Então ela só pode ser paroxítona pela regra. Vamos lá, vamos para a quarta questão. O que o autor quis dizer com as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par? Alguém respondeu essa daqui? Que as asas estão se agitando. Não sei se está aí certo. Mais alguém fez essa daqui? Eu também, professor. Foi mais ou menos o que a Maiane escreveu. Que elas se agitaram e começaram a voar. Vamos lá. Essa daqui vai um pouquinho do contexto, né? Ali nas entrelinhas, do que está subentendido. Para responder essa questão, você precisa interpretar bem. O que é que acontece aqui? Lendo esse poema, a gente entende que a Ismália ela não rodava bem da cabeça, né? Ela era um pouco... lhe faltava uma certa lucidez, né? E que nessa falta de lucidez, ela pensou que ela tinha criado asas e que poderia voar. Essa é a grande questão do poema. Página 51, viu, Nátia? Ela era louca, pensou que tinha asas, que ela tinha criado asas e que ela poderia voar. Tá certo? Essa é a resposta. Ela julgou ter criado asas e ser capaz de voar, porque ela não estava lúcida. Porque ela maluca. Como é a resposta? Ela É, tava. Peraí, pessoal. Ela julgou ter criado asas e poder voar. A gente está na 4 mesmo, Letícia. Ela julgou ter criado asas e poder voar, pois era louca. Certo? Só que como é um poema, né? Ele tem uma linguagem, óbvio, poética, né? Bem de deixar as coisas um pouco subentendidas. E não fica muito claro isso, né? Não com essas palavras que eu estou colocando, mas ela não era lúcida. Ela era louca. Deixa eu ver, Letícia Borges. Que ela achou que tinha tentou, então quero lá. Tá certo. Quinta questão. Vamos lá. Substitua a palavra destacada no verso por outra de igual sentido. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. O que é que significa desvario? Professor, eu escrevi. E na inquietação sua, Peraí, tem muita gente com o microfone ligado, eu não estou te ouvindo. Todo mundo desliga o microfone agora, todos desligam os microfones. Agora liga só o teu, Taimon. e na inquietação sua, na torre pôs-se a cantar. Repete, por favor. E na inquietação sua, na torre pôs-se a cantar. Inquietação, você substituiu. Sim. Alguém mais fez isso Professor, aqui? em vez de. Eu coloquei delírio. Em vez de desvario. Professor, eu vou escrever o que eu coloquei no chat. Tá bem. Vamos lá, a gente pode substituir isso por loucura, por delírio, Delírio. por desatino. Ah, tá certa? Delírio tá certo, delírio tá correto. Inquietação, professor. Aí copia a frase, né, professor? E na loucura, não sei o que lá, né?
É um termo de sentido de que ela que você dê o sentido que ela estava louca, né? Eu acredito que cabe inquietação, certo? Certo. Ei, professor, só para me Pode certificar. deixar, Taiman, pode deixar, aliás. Ei, professor, só para me certificar, na questão 4 eu escrevi ela, julgou ter asas e tentou voar. Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, pessoal, deixa eu ver o que é que tem no chat. Na sua... Não, Letícia, é na falta de lucidez, tá? Lucidez é uma pessoa normal. Exatamente, Monique. Lucidez é quando você está normal. Se você é uma pessoa que não é louca, você é uma pessoa lúcida, ciente das coisas, né? E também lucidez é para aquelas pessoas que já estão um pouco velhinhas, que não sabem bem das coisas, né? A pessoa quando não está lúcida, ela está caducando, que a gente chama aqui, certo? Tudo Lelé bem, tudo da- bem. Professor, pode botar loucura? Pode sim. Ela tá dando Repetir a 1 e a 2. A 1 é que ela morreu ao tentar voar, certo? A 2 é que o artigo usado, né, o artigo utilizado para se referir à Lua, é um artigo indefinido. Você coloca o ponto e coloca. Significa que havia mais de uma Lua e que o autor não determinou qual das luas Ismalha estava vendo. Certo? Se você perder alguma fala aqui, não se preocupe não, porque essa aula vai ficar gravada e eu vou colocar as respostas no nosso Google Sala de Aula. Márcio Games, 51, tá? Letícia Gomes falar a 4 de novo. A 4, ó. Em sua falta de lucidez, Ismalha julgou ter criado asas e poder voar. Certo? Em sua falta de lucidez, Ismalha julgou ter criado asas e poder voar. Eu posso ler a página 52. Se nós lermos. Professor, qual é a questão? Eu já terminei de corrigir a página 51, Márcio. Mas eu vou colocar as respostas no Google Sala de Aula, tá bem? Tá. Vamos lá. Desliguem os microfones, tá? Para não dar interferência. Vamos lá. Maiane, que pediu para ler. Eu vou ler primeiro, você lê depois, tá certo? Tá. Gato pensa? Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você, pode explicar? Como é que ele sabia que ela ia esfriar? Ô professor, Quando as crianças vão para a escola, eles também vão, escondido. ô professor, Oi, Taima. eu tenho que discordar de uma coisa, porque o gênero que nós estamos estudando é um poema, mas esse texto que a gente acabou de ver é um soneto. Isso que a gente Tá, acabou mas de ver soneto aqui. faz parte do poema, né? Não. Não, Ele professor, nada faz não. parte do gênero. Não. Peraí, É um soneto. prestem atenção, pessoal, prestem atenção. Não é um Esse soneto. daqui não é soneto da Ismael. Não é soneto. Porque ele não tem ele dois tem mais de quartetos e 4 dois estrofes. tercetos. Tá? Pois é.
Esse outro aqui também não é, tá? Ó. Tem um quinteto, na real. Não tem 2 quartetos e 2 tercetos. Ele tem mais. A principal característica do soneto é a estrutura dele, né? Aqui a gente tem 3 quartetos e 2 tercetos. Eu acabei de me enganar, professor, que eu não prestei atenção direito no texto. Me desculpe. Tá, tudo bem, tudo bem. Acontece. Bom, vamos lá. Vamos reler o texto. Agora vou pedir para a Maiane ler, tá certo? Desliga os microfones para não dar interferência. Pode ler, Maiane. Gato pensa? Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que ele se vai saber? Como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Muito sabidinho, né, ele? Agora vamos lá, a gente tem uma atividade. Gatos, eles fazem a mesma coisa que esse texto fala. Agora Meu que tá não certo, é, cara. não é que faz. Vamos lá, pessoal, prestem atenção. A gente tem uma atividade aqui maravilhosa na página 53, tá certo? Vamos lá, vamos ler aqui. Página 53. Primeira questão é do Colégio de Aplicação UFPE. Questão adaptada. Sobre o texto. É correto afirmar que o substantivo comum gatinho no diminutivo é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem? As palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente? O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema? O recurso de rimas no poema é realizado exclusivamente por substantivos? Lá, vamos ler de novo porque essa questão aqui é quase que uma pegadinha, tá? O substantivo comum gatinho no diminutivo é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem, de se referir a ele? As palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente. No caso, falando das funções adverbiais dessas palavras, né? O modo e a intensidade. É nessa ordem que está? Você vai só dizer se está correto ou se não está. C. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema? Se essas perguntas é uma maneira de ir conversando com quem está lendo, você vai dizer se está correto ou não. O que você quis dizer com ordem, professor, na opção B? Como? O que você quis dizer na opção B, professor? Eu não entendi muito bem. Na opção B de bola? Pronto, aqui a gente tem duas palavras. Muito e calculadamente. O que é que a palavra muito indica? Ela indica tempo, ela indica lugar, ela indica modo, ela indica intensidade? É isso que você vai dizer. O que é que a palavra calculadamente indica? Ela indica tempo, indica intensidade, indica um modo, certo? Ela indica algum lugar. São essas funções adverbiais, função de advérbio, que você vai dizer se está nessa ordem aqui ou não, né? Se está na ordem, então, ok, a questão está correta. Mas Se não que tá na ordem, a questão professor? está errada. Oi? Que ordem, professor, você quer dizer? Que ordem? Ordem, ó. Modo, intensidade. Se a palavra muito é o modo e a palavra intensidade é... Aliás, se a palavra muito indica modo e se a palavra calculadamente indica intensidade. Certo? Tem uma ordem aí, ó. Muito
e calculadamente. Elas indicam modo e intensidade nessa ordem? É isso que eu quero saber. Entendeu agora? Uhum. Pronto. Eu expliquei a C, né? Pessoal, parem aqui no chat. O chat é reservado para dúvidas e para conversas sobre as questões, sobre o conteúdo. Parem com a brincadeira no chat. D. O recurso de rimas no poema é realizado exclusivamente por substantivos? Você vai dizer se a única coisa que está rimando ali são substantivos, certo? Você vai lá no finalzinho e vê se tem alguma outra classe gramatical que está rimando, se tem pronome rimando, se tem verbo rimando. Você vai dizer isso, tá ok? 2. No texto, o poeta responde à questão que se coloca no título. Aliás, está perguntando. No texto, o poeta responde à questão que se coloca no título. Né? Tem uma pergunta no título. Gato pensa? Você vai dizer se ele responde essa pergunta, se sim ou se não. E você vai justificar a sua resposta. A terceira questão. Analise as afirmações a seguir. 1. A intenção do poeta ao produzir esse texto foi convencer o leitor de que os gatos pensam. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. 3. Podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação? Você vai dizer qual dessas alternativas aqui abaixo é a alternativa certa, relacionado a esses 3 itens aqui. A gente tem o A, B, C, D e o E. No item A, diz apenas que está correto o item 1. Você vai dizer se o item 1 é o único correto e se os outros 2 estão errados. Preste bastante atenção nessa questão aqui, tá certo? Na 4. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto? É uma frase declarativa? Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos? C. Dialoga com o gatinho, animal de estimação do poeta? D. Chama a atenção do leitor para um fato inapropriado? E é uma pergunta inútil, pois não tem resposta, uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Peraí, meu Meet está travando. Pessoal, primeiro atividade, depois a gente corrige aqui, tá? Não coloquem respostas aqui agora, porque vocês podem confundir os demais alunos. Vamos lá, a gente tem um tempinho razoável. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essas 4 questões aqui. Professor, já fiz. Se tem algum travando, pessoal, se algum está travando, sai e volta, tá certo? Professor, é pra fazer a terceira mesmo, logo? Peraí. Desliguem os microfones. Desliga o microfone. Pronto, agora coloquem a dúvida aqui no chat, que é melhor, porque vocês estão falando ao mesmo tempo e tá tendo muita interferência. Ó, para quem tá com o Meet travando, sai da reunião e depois volta, tá certo? Agora vamos às dúvidas das questões aqui. Alguma dúvida para quem ainda não fez, que eu ouvi que alguém já fez? Acabei o tempo na Professor. Oi, tá. Pode falar. O senhor nos disse que a questão 1 é uma pegadinha. Então, como nós vamos fazê-la se não sabemos? Tá? Não, isso que ela é quase uma pegadinha. É só você prestar atenção. Para a Letícia Aguiar é para fazer tudo, tá?
Página 53 agora. Eu fiz tudo, só não sei se tá certo. Nem Ô, professor, uma frase declarativa é uma frase que procura trazer informação. Também, é uma frase que eu estou, como o próprio nome diz, eu estou declarando algo. Deixa eu ver. Esse pincel, melhor. A tampa desse pincel é preta. Uma frase declarativa. Certo? Agora, se fosse uma frase interrogativa. A tampa desse pincel é preta? Certo? Ok. Ok. E poderia ser também exclamativa, né? Quando eu estaria falando com mais eloquência, né? Por exemplo, a tampa desse pincel é preta. Entendeu? Me picando. Não, professor, eu fico olhando pro senhor tem uma cara de deboche tão grande. Sério mesmo, professor. E agora tu vai perceber. Quem diz isso é a Ashley, lá na sala, eu tenho medo. Mas é muito, Vamos lá, não Letícia. parece? Pera aí, pessoal. Letícia não entendeu a 2. Tá, vamos lá. No texto, o poeta responde a questão que se coloca no título. No título, peraí, rodou aqui muita coisa. Letícia Aguiar. No título, tem uma pergunta, né? Querendo saber se gato pensa. Não E o pode que a estar pergunta... fazendo uma pergunta. Pera aí. E aí... Caio, não tá na hora da correção. Na hora da correção, tu fala a resposta. Vamos lá. No título tem uma pergunta. Você vai dizer se no texto o poeta respondeu essa pergunta. E você vai justificar esse seu não ou esse seu sim, né? Vamos lá. No texto, o poeta responde a questão que se coloca no título? Não. Você vai justificar o porquê que ele não responde de acordo com o que você entendeu. No texto, o poeta responde a questão que se coloca no texto? Sim. Você vai justificar esse seu sim de acordo com o que você entendeu do texto. Tá certo, Letícia? Deixa eu ver aqui o chat. Vamos lá, tem muita gente que já terminou, né? Vou corrigir só mais 2 minutinhos, pessoal. Pedro, Letícia. Ai, ai. Corrige, vai, Professor. Corrige. Oi, Letícia. É o Letícia Aguiar. Aguiar. Sim. Pode falar. Letícia Aguiar sou eu. Gabriel. Ah, sim, tá certo. Nossa. Professor, na questão 4 e na questão 1 são apenas uma afirmativa para marcar. Você vai marcar. É isso, você vai marcar da A até a E só uma, tá certo? Só tem uma correta. Eu marquei tudo. Na questão 1 também é só uma opção, não é? É só uma. Embora ele não deixe isso bem claro, né? Ele só diz é correto afirmar que. Né? Ele não diz se está no singular ou no plural. Por exemplo, é a resposta correta ou as respostas corretas, né? Ele só diz é correto afirmar que. Mas é só uma, tá? Da A até a D só é uma. Tá. Ali na primeira questão. O professor vai corrigir nessa aula ou na próxima? Então, vamos corrigir que a gente vai fazer mais. Ave Maria, professor, mas não. Mas sim. Professor, tá quase acabando, professor. Já é 1h31. Ai, olha, Como? Peraí. Não tô ouvindo. Pode falar, Taimon. Mas a aula está quase acabando, professor. Já é 1h31. A gente vai Pelo até 1h40. Ah, sim. A gente aumentou mais 5 minutos, tá? Em todas as disciplinas. Deixa eu ver o que eu coloquei assim na dúvida. Bom, vamos lá. Já estendeu um pouquinho do tempo que eu disse que a gente ia corrigir.
Primeira questão. Vamos fazer a correção agora, certo? Primeira questão. Sobre o texto, é correto afirmar que o substantivo comum gatinho no diminutivo é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem? Não. Não. Por quê? Porque tem um G maiúsculo, certo? Então, esse daqui é um substantivo próprio. É o nome do gatinho. O nome do gato é gatinho, certo? Então, Que criatividade é essa dessa pessoa? Gatinho, minha Nossa Senhora. É gatinho. Que criatividade desse ser humano. Professor Sérgio, já vi um cara que colocou o nome de um gato de cachorro. Aí é demais, né? Vamos lá. Na B, as palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente? Não. Tá do contrário. A palavra muito, ela indica intensidade, né? Quando você quer alguma coisa, você quer em uma certa intensidade. Se você quer muito, né? Essa palavra muito está indicando a intensidade que você quer essa coisa, por exemplo. E a palavra calculadamente é a palavra que indica o modo com o qual o personagem aqui agiu, né? Ele agiu de que modo? De um modo calculado. Então a B também está incorreta. A C. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema? Sim. Essa é a alternativa correta da primeira questão. Porque quando a gente vai fazendo perguntas, né, é como se eu estivesse dialogando, conversando com o leitor. Essa foi a estratégia argumentativa do poeta aqui, certo? A opção C, professor. É a C. A C é a correta. Acertei, então. Agora vamos ver a D, né? Só para a gente ficar bem esclarecido. O recurso de rimas no poema é realizado, exclusivamente por substantivos? Não. Tem outras classes gramaticais aqui que realizam essas rimas, né? Por exemplo, aqui na terceira estrofe, a gente tem a palavra comer, que é verbo, que rima com ver, que também é verbo, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Se vai dar para ver direitinho. Aqui, na terceira estrofe. Comer rima com ver. Ambos são verbos, não substantivos, né? Então, o recurso de rimas no poema não é realizado exclusivamente por substantivos. A D está errada por causa disso. Tá certo? Vamos para a segunda questão. No texto, o poeta responde à questão que se coloca no título? Sim ou não? Sim. Ele responde. Professor, eu coloquei não, mas então definitivamente eu errei. A resposta da 2 é sim. Agora vamos justificar. Vocês não se preocupem que eu vou colocar essas respostas no Classroom também, tá? Professor, posso justificar minha resposta, professor? Deixa eu pedir primeiro, professor. Eu não tinha escutado o que você está falando. Então. Mas, ó, pode falar. Sim, pois com o que foi escrito, dá a entender de que eles pensam. Sim, sim. Maiane? Eu botei tipo isso que o Simon botou. Mesma coisa, sem dizer, só com minhas palavras. Tudo bem. Vamos lá. Vou colocar aqui minha resposta. É que sim, né? Ele responde essa pergunta. Por quê? Porque os exemplos do texto, quando informam ao leitor de que o gato vai depressa se esconder quando faz alguma coisa errada, ou que ele mede ali, vai aferir a temperatura da comida com a patinha, é porque ele está raciocinando aquilo que ele está fazendo, né? O gato pensa, certo? Ele só não pensa de uma maneira como nós humanos, né? Mas claro que ele pensa. Então a resposta para isso é sim. Ele responde a essa pergunta. Posso falar a minha resposta? Pode. Eu botei sim, pois ele mede a temperatura da comida com a pata e foge quando faz bagunça. A 3.
Professor. Analise as afirmações. Oi. Quando o professor falou que sim, aí eu apaguei a minha resposta e eu coloquei outra. Eu coloquei assim, sim, porque os exemplos do texto acabam respondendo a pergunta. Exato. Vamos lá, vamos para 3 agora. Analise as afirmações a seguir. A intenção do poeta ao produzir esse texto foi convencer o leitor de que os gatos pensam? Sim, tá correto, né? Então aqui, dos itens A, B, C, D e E, a gente já elimina o B, que só diz que a 2 está correta, e o C, que diz que apenas a terceira está correta, né? A gente tem a D e a E agora, né? Vamos lá. 2, segundo item. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. Vamos lá. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. Não, tá errado isso daí. Então, a opção correta só pode ser a ou a E, né? Vamos ler aqui. Terceiro item. Podemos supor que o gatinho de que fala o poeta é seu animal de estimação? Com certeza, porque a palavra gatinho está escrita com letra maiúscula. Então é o nome dele, né? Como se a gente pudesse dizer que é o nome de batismo dele, né? Então a terceira está correta. Então, Que nome criativo, hein? Item 1 e 2 estão corretos. Logo, a E é a correta. Vamos lá para 4 agora. Professor, Oi, tá. bem que é isso mesmo, porque, bom, eu desmarquei a errada e coloquei a correta, como também eu fui no texto para saber, né, que eu percebi que ele não poderia colocar o nome de um gato qualquer, assim. Eu pensei assim, ele pode ter descrito o próprio gato. Certo, certo. Vamos lá, vamos para 4. A gente só tem 1 minuto, pessoal. Vamos para 4 agora. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que é uma frase declarativa? Não, claro que não. Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos? Sim, essa daqui, a B da 4, é o item correto, tá bem? Acertei. Só por conhecimento Eu de vou gato, colocar eu acertei. essas respostas dessa atividade e da atividade anterior na nossa sala no Classroom, tá certo? A gente já estourou nosso tempo. Um abração para vocês, pessoal. Tchau, professor. Até logo. Na próxima aula, Professor, mostre o texto na aula. Professor, olha o qual é a tempo. da 3? Que professor acabou